Brasil deverá receber perto de 600 mil turistas na Copa do Mundo de 2014. Cada um gastará, em média, cerca de R$12 mil, segundo estimativas do Ministério do Turismo. A grande expectativa é que estes turistas poderão retornar ao Brasil em outras ocasiões. E para falar sobre o tema O Turismo e a Copa de 2014, a Rede Vida de Televisão recebe em seus estúdios na cidade de São Paulo o membro titular do Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, professor Mário Beni, que é o convidado central do programa Tribuna Independente desta noite de segunda-feira, exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal digital de alta definição e com a apresentação do jornalista Sebastião Miziara. Olá, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida, em rede nacional, ao vivo aqui de São Paulo, Tribuna Independente. Eu recebo nesta noite o professor Mário Beni, titular da Universidade de São Paulo, do curso de Turismo, membro do Conselho Nacional das Entidades de Turismo do país e do Conselho Nacional de Turismo também. O professor Mário Beni está aqui acompanhado e vão participar conosco na banca Lúcia Cardoso de Mello, turismóloga, que representa aqui a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, e o presidente da APRECESP, prefeito de Itu, Herculano Castilho Passo Júnior. Professor Mário Beni, prazer em tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Miziara. Eu quero cumprimentar nesta oportunidade os telespectadores da Rede Viva e deste programa Tribuna Independente, neste primeiro contato sobre esse tema tão importante que são os mega-eventos no país. Herculano, prazer em tê-lo aqui no programa. Herculano preside a Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Miziara. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida. Boa noite, Mário Beni, nosso entrevistado, a Lúcia Cardoso de Mello e a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade de participar desse debate tão importante que é o turismo brasileiro. Lúcia Cardoso de Mello, professora e turismóloga, que representa aqui a Abragete. Boa noite, prazer em tê-la aqui. Boa noite a todos, boa noite, professor Miziara, Herculano, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida. É um prazer, como representante da Abragete, participar de uma mesa tão rica como essa. Professor Mário Beni, eu vou aproveitar a nossa conversa em off e lembrar um destaque que você fez aqui, de que o Brasil é o único país no mundo que numa só década recebe 2 acontecimentos de repercussão internacional, que é o Comitê, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Mas nós vamos ter também a Copa das Confederações. A pergunta que eu fiz no Jornal da Vida, eu repito aqui agora. O Brasil está preparado para receber esses mega eventos? Miziara, ainda não. Eu acho que há muito que se fazer. Eu confesso que tenho inquietações, preocupações e receios, porque nós já devíamos estar com um cronograma muito mais adiantado. Eu tenho a impressão que está faltando um pouco de investimento da iniciativa privada. Se nós fizermos um histórico das Copas, com exceção a da África do Sul, a última, as da Europa principalmente, a média tem sido investimentos aí da ordem de 60% do governo, do Estado, portanto, e 40% da iniciativa privada. O que nós não estamos sentindo que isso está acontecendo no Brasil. Isso caminha para um aporte maior do Estado, o que já está acontecendo. E, por exemplo, o BNDES colocou à disposição dos empresários 6 bilhões de reais dos estados e dos empresários para a hotelaria e para os estados, os respectivos governos de estado, perto de 6 bilhões de reais, e dos quais apenas 2 bilhões foram utilizados até agora. Construção de canchas. E nos hotéis, não, dos 2 bilhões que foram colocados pelo BNDES,
pouco mais de não chegou a 1 bilhão, a coisa de em torno de 700 milhões foram até agora tomados do BNDES, o que demonstra que a iniciativa privada ainda não está aquecida suficientemente, não está interessada em participar. E nós temos um problema sério, que é o problema de alojamento nas capitais. Rigorosamente, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro estariam com uma capacidade de alojamento para atender. As demais ainda precisam de investimentos ou outras soluções. Mas eu tenho uma pergunta, já pegando esse gancho. Essa demanda, ela seria suficiente ou ela consegue... Das 3 capitais? Das 3 capitais. Ela atende tranquilamente. É suficiente, atende regularmente. As outras dependem de outras concepções que estão sendo imaginadas. Fortaleza, por exemplo, está preparando o PIRA, o porto local, para atracamento de navios e, evidentemente, aí surge aquele problema. Os empresários imaginam que o período da Copa não seria suficiente para aqueles investimentos necessários de aumento de capacidade de alojamento hoteleira nas respectivas capitais. E isto criou uma situação difícil, porque é o pós-Copa que os preocupa, e preocupa realmente com muita... Essa era outra pergunta. Como é que vai ficar essa ocupação depois da Copa, exatamente, quando terminar? Exatamente, por isso que eles hesitam hoje de investir mais, porque a pós-Copa não vai ter o fluxo. É evidente que eles estão esquecendo que o fluxo interno no país está crescendo muito. Nós estamos chegando muito perto de 60 milhões de turistas ano, que corresponde um pouco menos do que o receptivo internacional da França. Portanto, esse fluxo tende a chegar aí no fim da década praticamente a 100 milhões. Nós estamos com a taxa de partida em férias muito alta, com a questão principalmente focada na mobilidade social do país, ou seja, dos 50 milhões que alcançaram condições de viajar. O Brasil é o único país do mundo que o transporte aéreo suplantou o transporte rodoviário. Muito bem, Tribuna Independente ao vivo recebe o professor Mário Beni e você, telespectador de qualquer parte do país, pode participar deste programa. Você tem 2 opções, ou pelo telefone 17 operadora 33558432, ou ainda por e-mail, você pode enviar a sua pergunta, tribunasp@redevida.com.br. O presidente da Apresesp, Herculano Castilho Passo Júnior, faz agora a sua pergunta. Aliás, o Herculano já reuniu os hoteleiros em Itu para discutir a questão da Copa. Você pode fazer a sua pergunta agora, Herculano. Exatamente. Nós fizemos uma reunião porque estamos entre as cidades que, com certeza, terá grande chance de ser cidade base para uma seleção da Copa do Mundo em 2014. O estado de São Paulo, eu creio que vai receber metade das seleções. A pergunta que eu queria fazer para o professor Mário Beni seria: o Brasil tem um receptivo aqui de 5 milhões aproximadamente de turistas estrangeiros, sendo que a França chega perto de 70 milhões anualmente. Com esses eventos da Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Federações e todo esse trabalho, essa década do esporte, dos eventos esportivos aqui no Brasil e a repercussão de toda essa divulgação do turismo, do esporte no mundo, o senhor acha que vai deixar um legado melhor e vai haver mais interesse dos turistas estrangeiros em visitar o Brasil, em conhecer as belezas naturais, o potencial turístico que nós podemos oferecer, que eu creio, imagino, que seja maior do que a França e com chance melhor de receber mais gente. Então, a pergunta é: esse legado vai favorecer, vai aumentar muito ou o reflexo vai ser pequeno em relação ao turismo estrangeiro?
Herculano, na verdade, isto é a grande oportunidade que o Brasil tem de ser exposto à mídia durante 30 dias, e esta mídia envolve algo em torno de 3 bilhões de telespectadores em todo o mundo, 540 emissoras de TV que estarão mostrando o Brasil, as suas belezas naturais, a sua cultura, mostrando a grande diversidade cultural do país. Eu não tenho a menor dúvida que isto vai criar condições para que nós tenhamos um receptivo maior. Nós estamos há 10 anos cravados em 5 milhões de turistas ano. Claro que isto em razão de outros fatores que também precisam ser considerados. Hoje, 80% do tráfego turístico mundial ocorre no Atlântico Norte. Sobra praticamente 20% para a América do Sul, para o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. Portanto, é difícil dizer que possamos atingir aí, até o final da década, alguma coisa expressiva acima de 10 a 15 milhões de turistas ano. Mas, sem dúvida nenhuma, esta exposição de mídia vai nos ajudar muito, vai mostrar durante 30 dias o nosso potencial turístico e as possibilidades de recebermos um contingente do receptivo muito maior. Apenas para completar, hoje o emissivo do Brasil é de 9 milhões, foi o de 2011. O Brasil importou 9 milhões de turistas, portanto, importou aí algo em torno de 16 bilhões de dólares. Portanto, estamos com um déficit de mais de 1 bilhão de dólares por mês entre o receptivo e o emissivo. Mas eu tenho certeza que a Copa poderá contribuir significativamente para aumentar esse número do receptivo. Professor Mário Beni, ainda no gancho do Herculano, o mundo todo sabe que Barcelona viveu 2 momentos da sua história, antes e depois das Olimpíadas. O prefeito de Barcelona, na época, investiu nas Olimpíadas pensando no futuro. Nós podemos sonhar o mesmo acontecimento brasileiro? Podemos imaginar que o Brasil terá o mesmo destino de Barcelona? Eu acho que nós podemos sonhar, embora as condições sejam muito diferentes. Nós temos um Oceano Atlântico na frente, Barcelona está na Europa. Quando se fala em 70 milhões de turistas na França, não esqueçam que é atravessar a fronteira. É sair de um país para o outro. E o mesmo acontece com a Espanha, que recebe 60 milhões, a Itália 50. Então, a Europa tem esta condição, a facilidade de se cruzar. Veja, a Rússia, recentemente, houve a divisão da Rússia, da União Soviética, e, de repente, Kiev passou, todo mundo se surpreendeu, Kiev tem 12 milhões de receptivo. Não é verdade, quer dizer, na verdade são russos que têm em Kiev um destino que, portanto, não são estrangeiros, não são nem europeus de outros países da Europa. Turismo doméstico. É o turismo doméstico e, pela independência da Ucrânia, passou a ser, evidentemente, um receptivo internacional. Então, essas considerações precisam ser bem, mas sem dúvida nenhuma o exemplo que você deu é bastante pertinente a essa realidade. Poderemos sim ampliar significativamente o nosso receptivo. Lúcia Cardoso de Mello, sua pergunta ao professor Mário Beni. Olha, professor, a minha pergunta é um pouco polêmica. Nós hoje conversávamos no escritório acerca dos projetos que foram aprovados para a Amazônia. A gente sabe o volume de investimento que está sendo feito no Brasil. E nós sabemos que, na ordem dos 900 milhões que foram investidos na Amazônia, cerca de 800 milhões foram para o projeto do monotrilho.
Projeto este, que é uma obra estratégica da mobilidade urbana para a capital, e os outros 100 milhões foram para a aquisição da cobertura do estádio. Ok. A pergunta é o seguinte: esse valor, os 800 milhões de reais, que vão ser investidos no projeto Monotrilho, que passa pela questão ambiental, pela questão histórica, tem que trabalhar todo o centro da cidade, ele não seria melhor aplicado em outras vias de acesso? Por exemplo, investimento em portos, em canais de navegabilidade, que iria influenciar diretamente na vida das pessoas daquela localidade, ao invés de reverter todo esse dinheiro só para estabelecer o primeiro contato com o evento. Lúcia, eu concordo com você. Eu acho que é uma questão de custo-oportunidade. Eu não sei. Eu conheço bem Manaus. Acho que, evidentemente, os estudos apontaram para esta prioridade, mas concordo com você. Eu acho que haveria uma aplicação muito mais lógica, ao meu ver. Não conheço em profundidade o projeto do monorail, do monotrilho. E, obviamente, a aplicação em outros aspectos de infraestrutura urbana, claro que o monorail dá uma mobilidade, como o metrô aqui em São Paulo. Se nós pudéssemos multiplicar por 10, por 20, enfim, pelo número que pudesse atender, nós teríamos uma mobilidade muito maior em São Paulo. Agora, é uma questão de custo-oportunidade. Eu não sei, efetivamente, eu acho que haveria outras prioridades em Manaus. Porque vem sempre o pós-Copa, claro que Manaus ganha com isso um investimento importante em termos de mobilidade. Claro. Mas não sei se a prioridade era ainda essa. Para esse momento. Tribuna Independente, ao vivo, aqui de São Paulo, o professor Mário Beni, professor titular da Universidade de São Paulo, da cadeira de Turismo. Nós vamos a um rápido intervalo enquanto aguardamos a sua pergunta para dirimir dúvidas. O Brasil está preparado para receber as Copas que vêm por aí? Rede Vida e o Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, o professor Mário Beni é o nosso entrevistado. Participam comigo aqui na banca Lúcia Cardoso de Mello, turismóloga, que representa a Abrajete, e o prefeito de Itu, presidente da Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo, Herculano Castilho Passos Júnior. O professor Mário Beni tem vários livros de sua autoria, lançou recentemente, no início deste mês, Turismo, Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão, um dos temas que certamente nós vamos abordar aqui no Tribuna Independente. Prefeito Herculano, a sua pergunta ao professor Mário Beni. Professor Mário Beni, em relação ao transporte aéreo para a Copa do Mundo em 2014, sabemos que 32 seleções indo e vindo para todo o país, né? Onde participarão de eventos de esportivos em 12 capitais. Como que fica e como está hoje, como estará na Copa do Mundo essa infraestrutura do transporte aéreo que vai ser utilizado por todas as seleções, até porque nós não temos uma capital perto da outra que possa se locomover de carro, vai ser tudo aéreo. E também os jornalistas, enfim, todo o legado da Copa do Mundo, nós estamos preparados para esse assunto tão importante que é o transporte? Herculano, você toca num ponto extremamente importante de todo este complexo da preparação da Copa.
havia uma previsão de 280 milhões de passageiros embarcados e desembarcados por volta de 2014. Pois bem, nós atingimos esse número em dezembro de 2011. Portanto, vejam o grande desafio que nós temos com relação à infraestrutura aeroportuária, os terminais, os aeroportos, a questão do atendimento, o aeroporto hub de Congonhas, Guarulhos e Brasília, o número de voos que serão necessários. Enfim, esta é uma grande interrogação, uma inquietação que a todos aqueles que estão voltados, não só à questão do transporte aéreo, mas também, que é um outro grande problema, a questão da mobilidade urbana, da segurança. Então, são pontos de estrangulamento num planejamento estratégico dos mega-eventos. Esse é você tocou realmente num ponto que está preocupando muito toda a equipe de governo, enfim, aqueles ministérios que estão voltados diretamente a esse problema. Professor Mário Beni, Marcelo Galhardo, ele é de Araraquara, inclusive ele manda aqui um grande abraço e diz que é sobrinho do meu querido e saudoso irmão José Regis. Ele faz aqui uma pergunta interessante. Gostaria de perguntar ao professor Mário se ele acredita que o turismo tem um papel importante para a economia do Brasil e se o nosso país aproveita as diversificações que temos, ou deveria aproveitar mais, inclusive sendo uma possível saída para aumentar a renda brasileira, principalmente para superar a crise mundial. Marcelo Galhardo é de Araraquara, que, por sinal, está construindo um belo centro de eventos, né? Apenas 57 cidades brasileiras receberam evento ano passado. Professor Mário Beni. Marcelo, eu tenho a dizer a você que turismo é um ativador da economia. Ele hoje representa algo em torno de 950 bilhões de dólares em todo o mundo. Estamos chegando a 1 trilhão de dólares. Evidentemente, este é um fator importante, movimentando aí também quase 930 milhões de turistas em todo o mundo, tráfego turístico mundial. O Brasil tem tido uma prioridade com relação ao crescimento do turismo interno, em razão da mobilidade social, que eu já me referi, mas tem deixado de lado um pouco a questão do turismo de base local, municipal, quer dizer, que é o modelo endógeno, aquele com a participação efetiva da população local. E o grande exemplo vem da Serra Gaúcha, que é onde tivemos a oportunidade de trabalhar durante 12 anos e que participamos daquele modelo que criou efetivamente um destino turístico sólido. A Serra Gaúcha hoje tem só a CVC, tem perto de 115 mil unidades habitacionais permanentemente bloqueadas para atender os seus clientes na Serra. Aquilo foi um modelo de desenvolvimento endógeno que é exatamente esse que você se refere. E foi exatamente deste modelo que nasceram muitas outras. Veja como o turismo é efetivamente um efeito multiplicador, porque foi de um projeto turístico de duas famílias que fabricavam vinho de consumo próprio, para consumo próprio, que incentivados por um projeto onde participou a UX, a Universidade de Caxias do Sul, lá em Bento Gonçalves também a Tua Serra e iniciativas locais,
que se desenvolveu as duas maiores vinícolas do país, que é a Reserva Miolo e a Casa Valduga. Nasceu de um projeto turístico na Serra Gaúcha. Portanto, ele é ativador da economia local, permite distribuição melhor de renda, geração de empregos, não é? É o terceiro setor de maior geração de empregos no país. E nós poderíamos realmente desenvolver melhor com esses modelos que nós já temos e experimentando. Professor Mário, muito se fala no potencial turístico do Brasil, porém, como turista e turismóloga, entendo que não temos um receptivo adequado para dois grandes eventos, como a Copa e as Olimpíadas. Fico preocupada com a imagem do nosso país após toda essa exposição. Somos desorganizados e, principalmente, não temos mão de obra tão qualificada para atender toda essa demanda que está para chegar aqui. Questiono se existe alguma política pública acerca da capacitação de mão de obra dos prestadores de serviço das cidades que serão sede destes eventos. Quem pergunta é Paula Duarte Fernandes, turismóloga, especialista em gestão de pessoas, apenas não identificou aqui a sua cidade. Paula, a sua preocupação é muito pertinente à realidade que nós estamos vivendo. Na verdade, o Ministério do Turismo iniciou um trabalho fecundo no sentido de preparação de mão de obra, o bem receber Copa, e desenvolveu um trabalho. Nós que estamos no Conselho Nacional de Turismo testemunhamos isso, mas, infelizmente, o que ocorreu após este programa realmente nos preocupou muito, porque até hoje não se tem efetivamente, estão lá tentando quantificar o número de pessoas que teriam efetivamente sido preparadas ou teriam sido qualificadas para este bem receber Copa. Isso está sendo revisto pelo Ministério do Turismo, que mudou toda a sua orientação no sentido da capacitação do receptivo para os dois mega eventos. E aí houve um outro problema que eu reputo muito sério. A comissão gestora dos dois mega eventos sofreu diferentes momentos e até agora parece que está mais centrado ao Ministério de Esportes. O Ministério do Turismo está trabalhando na capacitação, voltou a sua diretriz de capacitação ao SENAC, que está capacitado a preparar esta mão de obra, mas, na verdade, ainda não temos o acompanhamento, o monitoramento efetivo desse trabalho. Então, esta é outra das preocupações que eu particularmente tenho e a academia como um todo tem em razão desta diversificação de pessoas, instituições, sem uma governança desse projeto, e sem controle, sem absolutamente monitoramento do que foi capacitado, a quantos foram capacitados e em que níveis foram capacitados. Muito bem. José Antônio Carvalho, ele é de Itu, ele quer saber do professor Mário Beni se o meio ambiente é profundamente ligado à questão do turismo. E lembra aqui que foi Itu que construiu a primeira prefeitura da América Latina sustentável, dentro dos rigores do ecossistema. Depois do intervalo, o professor Mário Beni responde a essa indagação do morador de Itu. Já, já, voltamos.
Tribuna Independente ao vivo, pela Rede Vida, o canal da família. Professor Mário Bene é o nosso entrevistado. O e-mail está à sua disposição. Nós temos mais um bloco inteiro para você participar. tribunasp@redevida.com.br. Professor Mário Bene, o José Antônio Carvalho é de Itu. Ele fala aqui sobre a inauguração da prefeitura ecologicamente correta de Itu, um investimento altíssimo do prefeito Herculano. Fala também da questão do lixo de Itu, que foi considerado modelo internacional, mostrado em rede nacional, e ele quer saber qual é a ligação do meio ambiente com o turismo. É fundamental o meio ambiente para o êxito do turismo? Pergunta de José Antônio Carvalho. José Antônio, eu quero dizer a você que o meio ambiente, a ecologia, o bioma, é essencial para o turismo. É um dos cenários mais importantes de sustentabilidade. Você tem a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, que é a inclusão social, a participação, geração de emprego, renda, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade político-institucional. São 5 cenários da sustentabilidade. Claro que recentemente na Rio+20 ficou muito claro que só o meio ambiente não constitui efetivamente o cenário de sustentabilidade. São todos esses cenários que conformam um destino sustentável para o turismo. Itu é um paradigma nos municípios do estado de São Paulo e do país. E um exemplo mundial. O prefeito Herculano está aqui, recebe nossos cumprimentos e os nossos parabéns, porque ele realmente, as iniciativas que ele tomou no município, na sua gestão, mostraram uma preocupação não só com o meio ambiente, mas com a inclusão social, porque na medida em que ele resolveu o problema da coleta de lixo, ele gerou emprego, ele resolveu o problema das famílias, então, ele praticamente, eu diria que Itu é um município sustentável. Professor Mário Bene, João Luiz Alves, ele é consultor da FEA e ele faz aqui uma indagação. Ele está acompanhando as notícias da Copa e das Olimpíadas pelos jornais. E a coisa que mais o preocupa, fora a lentidão das obras, é a falta de segurança que o estrangeiro sente, como já pôde constatar ele em vários intercâmbios. Não está na hora de criarmos leis mais severas e mudar esse pensamento do turista estrangeiro? Quem faz a pergunta é o colega da João FEA. Luiz Alves, é consultor da FEA. Colega da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Sem dúvida nenhuma, dos itens que em toda a pesquisa que se faz com estrangeiros que visitam o país, a segurança, curiosamente, está em segundo lugar. Já foi primeiro durante muito tempo. Hoje, a coisa mais importante para o turista estrangeiro é efetivamente a limpeza, cidade limpa, cidade saudável, e depois vem a segurança, em segundo. Então, é claro que é pertinente a pergunta, é uma das preocupações sérias, é um dos eixos que nós não estamos dando a devida importância dentre os assuntos que estão sendo estudados, pesquisados pela Copa, e a segurança é um item fundamental. E isso é claro que precisa ser melhor colocado. Eu não conheço ainda nenhum estudo, pelo menos não tive acesso a um estudo mais circunstanciado sobre esse aspecto de segurança. Claro que todas as polícias militares dos estados, dos 12 estados, estão se preparando, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso,
mas eu não tenho nenhum dado ainda quantificável, eu não sei como é que estão e não tenho lido muito a respeito disso. A Lúcia Cardoso de Mello, você tem uma pergunta ao professor Mário Beni, fique à vontade. Tenho. Como turismólogo, eu sei que tem muito turismólogo que deve estar assistindo o programa nesse momento e tem a mesma dúvida que eu. De 70 para cá, nós nos formamos 450 mil turismólogos em média. Eu gostaria de saber aonde estão esses turismólogos, se eles continuam atuando na área. E sabemos que houve o reconhecimento da profissão, mas não houve a regulamentação. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para todos os turismólogos que têm essa dúvida, o que realmente aconteceu e como é que funciona esse processo, professor. Na verdade, a presidente Dilma reconheceu a profissão, a formação do turismólogo, mas não reconheceu, não houve o reconhecimento. Aliás, a regulamentação, ela não regulamentou. E é uma tendência que a presidência da República vem tendo, é um comportamento que vem tendo, assessorada pelo Ministério da Educação e pelo próprio Ministério da Justiça, há profissões como a do meu querido amigo Sebastião Miziara, que já foi regulamentada e que agora foi desregulamentada, que é a do jornalista. Então, eu digo sempre, isso aí é realmente uma situação difícil de se colocar, porque envolve o Ministério da Educação, envolve o Ministério da Justiça, a assessoria que vetou no projeto de lei aprovado pelo Congresso, vetou a assessoria da Casa Civil da Presidência da República, vetou a questão da regulamentação, como vem fazendo sistematicamente com outras. Então, é isso. Agora, você me faz a pergunta, são 450 mil. Quando nós tivemos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma audiência pública, eu coloquei isso bem claro, quer dizer, se desses 450 mil, se 30% estiver atuando, nós já temos condições suficientes, porque eu devo lembrar que o turismólogo teve, em média, 450 horas, né, aula durante toda a sua grade curricular. Portanto, está apto a exercer. E agora, durante esses eventos, é o momento de nós utilizarmos essa mão de obra, porque ela existe, ela está em ela algum existe e está aí, pronta para atuar nesse receptivo da Copa. Professor, o Alisson Marques, ele é aluno do curso de turismo e gostaria de saber como o senhor vê os alunos do curso em relação a esses grandes eventos. Pergunta dele é, a academia está preparada? A academia sempre esteve preparada. O Brasil foi pioneiro no curso de turismo em nível superior. Ele formou 450 mil turismólogos. Nas salas de aula, esse é um tema que está permanentemente em debate, se questionando a posição do Estado, da iniciativa privada, as parcerias público-privadas, enfim, tudo aquilo que diz respeito à construção de um evento ou de um mega evento como esse, com a responsabilidade que o Estado e a sociedade têm, porque jogar tudo no Estado não é o caso. A iniciativa privada tem que participar também. Tem que estar, né? e ela está muito lenta. A reação da iniciativa privada é muito lenta nesse processo. A Laís Gandini, ela é de Itu, eu quero agradecer a audiência dos telespectadores. Ela faz uma pergunta aqui, Herculano. Ela diz que é grande admiradora do seu trabalho em Itu e região e gostaria de saber o que o Herculano espera de Itu no setor hoteleiro nos próximos anos. O setor hoteleiro nos próximos anos está aumentando muito. Alguns hotéis estão sendo construídos, muitos hotéis estão atendendo a região e a gente espera que cada vez aumente mais esse receptivo na nossa cidade, que é uma instância turística que tem um potencial maravilhoso, perto dos grandes centros, com um clima ótimo, adequado e com um potencial de equipamentos turísticos vasto. Então, a gente tem certeza que o investidor
investindo em hotéis na nossa cidade, ele com certeza está melhorando a capacidade de receber turistas lá. A nossa cidade hoje foi considerada uma das cidades exemplo, como o professor Mário Beni falou, que o turismo depende do meio ambiente, da limpeza, da cidade limpa e também de todas as ações do município, dos equipamentos turísticos e atrativos. A nossa cidade tem um potencial grande e recebe toda a região, com os centros de convenções, com os hotéis que são muito bons na nossa cidade, em vários níveis, desde de 1 estrela até 5 estrelas. Então, a gente vê que a nossa cidade está própria e está preparada para receber uma seleção na Copa do Mundo em 2014, que é o nosso sonho, o nosso ideal. Temos o melhor centro de treinamento do Brasil, lá em Itu, perto do aeroporto de Viracopos, cidade bem localizada. Então, a gente entende que tem condição, sim, de ter um receptivo grande. E preparamos agora a população, porque o grande da nossa cidade não lá tudo é grande, mas grande é a hospitalidade. Muito bem. A Danila, o Danilo, aliás, Danilo é de Teresina, Piauí, Danilo Queiroz Nunes. Piauí passa por um dos momentos mais terríveis de seca, né? E ele pergunta aqui, professor, e as outras cidades que não participarão diretamente dos eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, ficarão ainda mais distantes dos eixos de maior importância no país? Não teremos 2 Brasis? Não, veja, eu acho que eu disse no início que este evento, mega evento, a Copa e as Olimpíadas, especialmente a Copa, nós temos no Nordeste, Fortaleza, Recife e Natal. Portanto, a mobilização e o deslocamento para o Nordeste será grande. Eu imagino que algo em torno de 5 a 6 milhões de brasileiros estarão se deslocando, gerando aí uma renda em torno de 5,5 bilhões de reais que estarão circulando no país. Claro que essa exposição também na mídia internacional, enfim, vai colocar o Nordeste como um todo. Né? Eu sei que o seu estado, e eu conheço bem, que tem um potencial turístico fantástico, poderá se beneficiar muito desta mídia, porque não estarão só os 12 estados sendo colocados na mídia. É a hora que o Brasil vai mostrar toda a sua potencialidade turística com todo o seu estado, com todos os seus estados e os seus pontos turísticos. E o seu estado tem, evidentemente, pontos fantásticos. Professor, agora é Aracaju quem faz a pergunta, Gabriela Nicolau. Ela é professora do curso de turismo da Faculdade Estácio. Ela, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Beni por tão importante atuação como educador, não apenas para os estudantes da USP, mas para os estudantes do turismo de todo o país. Gostaria de saber se existe algum cenário traçado pelo Ministério para as cidades vizinhas das cidades sedes da Copa, como é o caso de Aracaju, por exemplo. Que ações o senhor recomenda que sejam tomadas por parte da iniciativa privada e dos gestores públicos para que esta cidade se beneficie do fluxo que certamente aumentará? Sem dúvida. O entorno, no caso de São Paulo, por exemplo, e aí, aproveitando aqui a presença do Herculano, quando ele fala, todo o São Paulo, se nós formos verificar, ele está conurbado até Limeira. Tá? Então, é claro que, no caso específico de São Paulo, haverá um maior
uma maior amplitude do impacto da Copa. Mas no Nordeste, igualmente, é o grande momento das cidades próximas às capitais que nós teremos a Copa, que é Natal, Recife e Fortaleza e Salvador. Tinha esquecido de Salvador, que é o maior destino turístico do país. E Salvador também aproveitar este momento. E aí, claro que os secretários de turismo, as instituições voltados ao receptivo de turismo nessas respectivas capitais, Aracaju efetivamente está nesse circuito turístico, nessa região, nesse processo de regionalização turística do Nordeste, vai estar presente efetivamente, porque aqueles que estarão presentes nestas 4 capitais do Nordeste, evidentemente deverão ter o tempo necessário, não só para os jogos, mas aproveitar para conhecer outras capitais próximas e que poderão ser deslocadas por via terrestre, por rodoviário, etc. Prefeito Herculano. Professor, eu gostaria de saber quanto vai custar esse evento da Copa do Mundo e qual é o benefício que ele vai trazer, custo-benefício, vai valer a pena? O que o senhor acha, qual é a conclusão que o senhor chega em relação a esse custo da Copa do Mundo? Herculano, a última notícia que nós tivemos, ou melhor, ela estava orçada em algo em torno de 27 bilhões de reais. Mas eu acho que efetivamente vai ter que esse número vai ser ampliado, porque eu não estou sentindo que a iniciativa privada acompanhe os investimentos públicos nos mega eventos. E eu acho que o Estado vai ter que colocar mais dinheiro. Evidentemente, se nós somarmos também os investimentos dos estados ao investimento do governo federal, eu acho que a Copa do Brasil vai se aproximar muito a da África do Sul, em termos de comparativo entre o setor privado e o público, algo em torno de 70%, talvez mais, 75%, 25% de iniciativa privada, se conseguirmos isso. Isso está se configurando. Eu não tenho esse número exato, estava acompanhando nas projeções e nos dados que nos são colocados à disposição, mas a primeira ideia era de 27. Eu não sei exatamente agora a quanto isso já vai atingir. Professor Mário, a Meire Márcia França Magalhães, ela disse que já teve o prazer de assistir uma aula sua lá na Faculdades Integradas em Salvador, Olga Mettig. Universidade Olga Mettig. Mettig, Faculdade Salvador. de Turismo da Bahia. E ela faz aqui um desabafo. Gostaria de saber como ter 2 megas eventos em um país que o turismólogo é tratado com tanto descaso, principalmente aqui em Salvador, Bahia, onde os governantes pensam que quem estuda 4 anos mais um ano de pós tem que ser recepcionista. Em uma cidade destruída, e realmente estou muito apreensiva por este evento aqui na minha cidade, que está atualmente sem infraestrutura alguma. Ela faz esse desabafo ao senhor. Nós estamos recebendo aqui várias perguntas de várias localidades, né? E João Orani, ele manda aqui um e-mail via fone. Ele diz que além da Copa e das Olimpíadas, em 2013, teremos no Brasil a Jornada Mundial da Juventude. É verdade. Quando milhões de jovens do mundo virão para muitas cidades de todo o Brasil. E depois todos se dirigirão para o Rio de Janeiro em julho de 2013. Ele quer saber se essas reflexões foram consideradas. Eu diria, como é que chama? Da Bahia? João Orani. Não, esse deve ser do Rio de Janeiro.
O João Morani, a aluna da Bahia, turismóloga da Bahia, que na verdade ela tem razão, não houve a valorização que esperávamos. E eu disse no Conselho Nacional de Turismo, logo do início, quando se cogitou e quando se anunciou esses 2 mega eventos, que nós deveríamos aproveitar melhor estes turismólogos que foram formados ao longo desses quase 40 anos, 35 anos, e que eles seriam multiplicadores no processo de capacitação e qualificação para esses eventos, porque todos tiveram uma carga horária média de 350 horas. E evidentemente que isso deu a eles uma possibilidade de serem convocados para isso. Agora parece que está sendo cogitado de se tentar um processo de convocá-los, de seleção. A BBTur está em entendimentos com o Ministério do Turismo, o ministro Gastão Vieira, no sentido de, já que o Ministério conferiu ao SENAC esta capacitação, não sei se o SENAC terá condições ainda de fazer a preparação desta mão de obra em todo o território nacional. Ele tem instalações físicas, mas não sei se terá condições efetivas de corpo docente, etc. Mas, de qualquer forma, esta é a atual situação. Mas que, pelo menos, convoque esses profissionais de turismo, bacharéis e turismólogos, para compor o corpo docente e estar aí nesse processo como multiplicadores nesse processo de capacitação. Professor Mário Beni, eu pergunto ao senhor se eu posso fornecer o seu e-mail particular, claro, porque são muitas perguntas que acabam de chegar de vários estados. beni@usp.com.br beni@usp.br, então, no Facebook. Né? Ou no e no Facebook também. Eu quero pedir desculpa aos telespectadores de várias capitais brasileiras, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Lúcia Cardoso de Mello, quero agradecer aqui a sua presença. Um abraço ao Cláudio Oliva, o presidente da Abrajet. Muito obrigado a você. Obrigado a você. Prefeito Herculano e presidente da Precesp, Associação das Prefeituras, Cidades e Instâncias do Estado de São Paulo. São 67 cidades e instâncias. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa e parabéns por tudo que tem feito lá em Itu. Obrigado, Miziara, pelo convite e aproveito essa oportunidade para convidar todos vocês que estão nos assistindo para visitar Itu, conhecer uma cidade maravilhosa. Com certeza vão gostar muito. Professor Mário Beni, professor titular do curso de turismo da USP, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, esperamos que o Brasil se prepare para receber tantos mega eventos que vêm por aí, né? Obrigado. Muito obrigado, professor Mário Beni. E a você, telespectador da Rede Vida, muito obrigado pela companhia. Até uma outra oportunidade. Tribuna amanhã, diretamente de Brasília, ao vivo da capital federal. Boa noite.